Eu tenho certeza que você já se apaixonou alguma vez na vida. E hoje eu gostaria de falar a respeito dos perigos da paixão. A paixão, de certa forma, ela é importante para o ser humano, porque é ela que faz você ter o contato e aproximar de uma outra pessoa, uma pessoa a qual você está gostando. Então a paixão traz alterações psíquicas, alterações também físicas, e ela tem a duração em torno de 1 a 4 anos, mas a média é em torno de 2 anos. E esses elementos químicos, físicos, psíquicos fazem com que a pessoa tenha alterações no seu psicológico, de comportamento, entre outras coisas. Então, a paixão ela pode se tornar como um vício. Muitas pessoas que estão apaixonadas, como que elas têm alterações químicas dentro do cérebro. Alguns estudiosos entendem que esse nível elevado de paixão, ele assemelha muito com um comportamento obsessivo compulsivo. Então, alguns estudiosos, até na Itália, estão tentando fazer a correlação entre a paixão e o comportamento compulsivo. Então, é perceptível que a paixão ela é importante, mas ela em excesso ela traz alguns prejuízos. Por exemplo, você viver como se estivesse viciado naquela pessoa. E aí, o fato de você viver como se estivesse viciado na pessoa, a paixão também traz um outro elemento, que aqui é um ponto importante também, é que a paixão faz com que você não perceba ou tenha uma visão distorcida daquela pessoa em que você está apaixonado. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu alguém falar que, se eu tivesse escutado meu pai e minha mãe, se eu tivesse escutado as pessoas, eu teria percebido que o fulano de tal não é quem ele demonstrou ser. Mas muitas das vezes o fulano de tal, ele é quem ele demonstrou ser. Mas só que por causa da paixão, as pessoas não conseguem identificar esses pontos fracos e passam um pano em cima disso. Eu lembro de um filme que eu assisti há muito tempo atrás, O Amor é Cego. É claro que a mensagem do filme estava mais ligado era uma crítica à estética, né? Como que a sociedade enxerga as pessoas com estéticas diferentes, então o filme estava mais relacionado a isso. Mas trazendo aqui para o nosso contexto, é interessante ver o filme e perceber que a paixão, o ator principal estava apaixonado por uma mulher, um tanto que ele não enxergava, por isso o título do filme, O Amor é Cego. O ator não conseguia enxergar da forma que a mulher realmente era. E aí, muitas das vezes, a paixão faz isso com o ser humano. A pessoa está tão apaixonada, tão fissurada com aquele outro, que não consegue ver, muitas das vezes, que a pessoa é uma pessoa grossa, que muitas das vezes a pessoa é uma pessoa que agride ela verbalmente. Muitas das vezes a pessoa não consegue perceber que a pessoa que ela está apaixonada não tem nada a ver com ela. E aí 10, 15 pessoas, 20 pessoas falam, olha, fulano de tal não tem nada a ver com você. Mas a paixão, ela é tão intensa que faz a pessoa ter uma visão distorcida do outro. Isso pode atrapalhar a pessoa futuramente, porque quando a paixão vai embora, eu disse aqui que ela tem em torno de 1 a 4 anos de duração. Quando a paixão vai embora e a pessoa começa a ver realmente quem que é aquela pessoa que ela está namorando, quem que é aquela pessoa que ela casou, quem que é aquela pessoa que ela deu a vida por ela, ela entra em desespero, se arrepende, e para além do desespero e o arrependimento, vem outros sentimentos, e aí o desespero e o arrependimento, muitas das vezes, ele é muito grave. Muitas das vezes as pessoas não suportam esse sentimento de arrependimento. E às vezes ela pensa, nossa, eu poderia estar bem melhor do que hoje. E de fato, às vezes poderia mesmo. Mas a paixão cegou ela entrou num relacionamento, fez coisas, tomou atitudes que muitas das vezes são irreparáveis. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo um programa de televisão e estava mostrando uma prisão de 2 adolescentes. Na verdade, já eram jovens, já era maior de 18 anos. E uma jovem que tinha uma família toda estruturada, cresceu estudando nas melhores escolas, foi uma pessoa instruída por seus pais, mas certa vez apaixonou por um rapaz e a paixão foi tão intensa que foi exatamente isso. Ela teve uma visão distorcida daquela pessoa que ela apaixonou
e aí tomou atitudes drásticas por causa desse jovem que ela se apaixonou, a ponto de, no final dessa jornada de paixão, ela assaltou um banco com essa pessoa que ela disse que tanto amava, tanto era apaixonada. Resultado, lá a lei é diferente daqui, ela pegou prisão perpétua pelo seu crime e está passando a vida inteira na cadeia. No final do programa mostrou ela presa, no final da vida, e o tanto que ela desperdiçou a vida dela por causa de um momento de paixão. Então, é importante que você consiga discernir o que é emoção, o que é razão, o que é ilusão. Para quê? Para que você não tome atitudes precipitadas e, por causa dessa visão distorcida do outro, você entre em um sentimento, entre em uma situação que você não consegue mais sair. E além disso, eu falo isso, não são apenas atitudes em que você, física, mas às vezes atitudes psicológicas, sabe? Muitas pessoas entram num relacionamento em que ela até consegue sair da pessoa futuramente, mas o estrago psicológico nela é muito grande e às vezes ela carrega isso para o resto da vida. Os traumas que ela levam para o resto da vida, e aí ela até consegue trabalhar isso na terapia, mas assim, é um trabalho árduo, doloroso, um trabalho que muitas pessoas não gostam de mexer, porque elas sabem que vai trazer sofrimento para ela. Então é importante você compreender isso. O que é emoção? Quando você é apaixonar por alguém, entender o que é emoção, o que eu estou sentindo por essa pessoa. E aí conseguir, no meio dessa emoção, eu disse no começo, que a paixão ela consegue alterar algumas coisas químicas no cérebro. Mas tentar, no meio desse turbilhão de sentimentos, trazer a razão para conseguir identificar os pontos negativos da pessoa. Toda pessoa tem pontos negativos. É uma ilusão você achar que a pessoa que você está apaixonada é perfeita. Não, todo mundo tem um ponto negativo. A questão é, eu suporto esse ponto negativo? Eu dou conta de viver com esse ponto negativo para o resto da vida? Ou não? Essa é uma das perguntas-chave que você precisa de ter. Então, separar a emoção da razão e entender o que é ilusão, o que essa pessoa, por saber que eu estou apaixonado por ela, está trazendo de ilusão para a minha vida. Porque existem pessoas que, ao saber que o outro está apaixonado por ela, fazem de tudo com o outro. E aí entra a questão da humilhação, entra a questão de querer sobressair sobre o outro, de querer tirar vantagem do outro. Quantas pessoas não caíram em golpes? Quantas pessoas não perderam dinheiro por causa da paixão? Quantas pessoas não fizeram empréstimo? Quantas pessoas não cometeram crimes, como eu disse aqui um pouco antes, por causa da paixão? Então é importante você perceber se o outro está te iludindo ou não. É claro que não é um movimento fácil, é algo difícil de fazer, porque você está com seu psicológico alterado, você está com elementos químicos no cérebro alterado, você está com uma visão distorcida do outro, muitas das vezes errada também, mas é importante tentar puxar a razão nesse sentimento. E aí uma dica que eu dou, ouve as pessoas que estão à sua volta, porque como elas não estão apaixonadas pela pessoa que você está, elas conseguem identificar isso com mais naturalidade. Claro que existem familiares, amigos e outras pessoas que querem desvincular você dessa pessoa apaixonada, querem fazer isso de maldade, a pessoa até é uma pessoa boa, mas eles querem tirar essa pessoa de você, é claro. Mas se 10, 15 pessoas estão falando a mesma coisa, talvez é uma luz para a gente ver e tentar identificar. Então, a paixão ela é importante para nós, ela que nos faz aproximar da outra pessoa, é uma das melhores fases que a gente tem entre um relacionamento, mas ela é muito perigosa e a gente precisa saber lidar com ela para a gente não ter prejuízos futuramente. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Compartilhe aqui nos comentários se você já se apaixonou por uma pessoa e teve grandes problemas,
É claro, se você não tiver com outro, né? Senão dá um outro problema. Se você gostou, inscreva-se aqui no canal, divulgue o vídeo para as outras pessoas. E um grande abraço, até o próximo vídeo.